Salve, salve galera! Tô passando aqui para desejar a todos os participantes do canal um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Quero avisar para vocês que o ano que vem a gente vai continuar firme e forte com o intuito do canal: desmascarar o fascismo e fazer raiva em muitos bolsonaristas. Tenham todos um Feliz Natal, hein? Tamo junto! No último mês, advogados e políticos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro intensificaram suas ações junto ao Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de reverter a inelegibilidade do ex-capitão, decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, segundo informações da colunista Bela Megali, do Globo. O objetivo é viabilizar a participação de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026. Apesar de reconhecerem a dificuldade da missão, esses aliados consideram crucial manter esse pedido em discussão com os ministros da Corte. No entanto, mesmo com um movimento crescente, 4 ministros afirmaram não visualizar chances reais de reversão da inelegibilidade do ex-chefe do Executivo. Vale destacar que esse movimento ganhou força após a crise desencadeada com o voto do líder do governo, Jacques Wagner, a favor da proposta que limita as decisões monocráticas do STF, registrada no mês passado. Será que ladrão de joia tem que ser preso? Não. O ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu ao desistir de comparecer ao ato bolsonarista na Avenida Paulista, organizado por Silas Malafaia e deputados apoiadores. Segundo os organizadores, o protesto busca defender o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e homenagear Cleriston Pereira da Cunha, extremista que participou dos atos terroristas de 8 de janeiro e morreu na penitenciária da Papuda, em Brasília. Apesar de expressar seu apoio por meio de um vídeo gravado na semana anterior, afirmando sua intenção de comparecer ao evento, Bolsonaro, que estava no Rio de Janeiro desde sexta-feira 24, decidiu, na manhã deste domingo 26, seguir para Brasília, cancelando sua participação. A manifestação representa um teste significativo para o movimento bolsonarista, que enfrentou críticas pela falta de mobilização em protestos anteriores, como no Dia da Independência e na Proclamação da República. Lideranças próximas a Bolsonaro justificaram a ausência de apoiadores nas ruas, pela falta de endosso do ex-presidente a esses eventos. Cuidado! A soma desses dois malucos desajustados e sem noção só poderia resultar em muitas trapalhadas. Ted e Lloyd, dois idiotas em... Deixa eu ver quem é. É o ladrão de joia. Deixa eu ver se isso aí é ladrão mesmo. A investigação da Polícia Federal sobre possíveis dossiês produzidos pela ABIN sobre adversários políticos de Jair Bolsonaro, revelada com exclusividade pelo UOL, comprova como o acesso a informações era uma prioridade para o ex-presidente. A análise é do colunista Thales Faria, em participação no UOL News desta sexta 3. Isso comprova e se junta à célebre reunião em que Bolsonaro rompeu publicamente com Moro e queria ter mais dados dos órgãos de informação, da Polícia Federal e da ABIN. O centro do governo do Bolsonaro foi a área de informações, a qual ele era mais ligado durante a ditadura, e a essa gente que achava que valia tudo para conseguir informação, inclusive tortura. Para Thales, as investigações da PF mostram que Bolsonaro desejava passar por cima da legislação, assim como ocorreu durante a ditadura militar. O colunista reforçou que as consequências seriam ainda piores, caso o ex-presidente tivesse êxito na trama golpista para se manter no poder. Não havia qualquer respeito à lei. É isso que está se mostrando nessa investigação. Não se queria respeitar de forma alguma a legislação, e, se depois conseguisse dar o golpe, nem os direitos humanos, disse Thales Faria, colunista do UOL. Com golpe de faca, ganhei esse emprego. Olha só que eu encontro no avião, galera. Fábio Rachadinha. Tá gostando da picanha barata? Tá barata pra Tá gostando da picanha barata, Flavinho? Tá cara. E as joias que a madrasta não conseguiu? As joias que a madrasta dele não conseguiu pegar, 17 milhões. O Lula guardou um monte no copo escondido lá. Mentira, mentira.
Jair Bolsonaro, que está inelegível, espalhou uma série de mentiras e proferiu ataques durante uma entrevista a uma rádio argentina. Ele está no país para a posse do presidente eleito, o ultralibertário de extrema-direita Javier Milei. Uma das mentiras ditas por Bolsonaro na entrevista à Rádio Mitre foi que a esquerda quebrou o Brasil. Ele então atacou o Nordeste, dizendo que os estados dessa região não têm perspectivas, mentiu sobre o PIX, declarando que seu governo criou o sistema, e justificou o massacre de Israel contra a Palestina. Bolsonaro disse que a existência de Israel é um milagre, atacou Lula, ao mentir sobre o presidente supostamente nunca ter condenado atos terroristas do Hamas. Ele disse que Lula é pró-Hamas, mas Lula condenou várias vezes os ataques do Hamas. Ele então reclamou de estar inelegível pela reunião com embaixadores. Bolsonaro também espalhou uma fake news ao dizer que o presidente Lula se reuniu com a nata das lideranças em comunidades tomadas pelo tráfico no Rio de Janeiro, sem qualquer aparato de segurança. Ele ainda negou envolvimento com os atos terroristas de 8 de janeiro de 2023. Quero editar, olha, quem não está contente comigo tem Lula em 22 aí. É o senhor 2022. Muito contente. Então achava que a senhora era infiltrada. E a senhora diz aqui... Não, não sou infiltrada. A senhora é o quê? O que a senhora defende? Não, eu sou conservadora, sou cristã, sou patriota. E dentro do que as pessoas entendem, eu sou direita. Entendi. Então, dentro do que as pessoas entendem, a senhora é de direita, a senhora não tem nada de infiltrada. Correto. A gente vai... Eu vou passar aqui, presidente, eu vou passar até pelo meu celular, porque eu acho que vai ser melhor. E depois eu vou pedir para... Primeiro eu vou passar um áudio, depois eu vou pedir para a técnica colocar uma foto. Que eu quero entrar já na discussão do dia 8 de janeiro. Senhores, estão chegando inúmeros ônibus do Brasil inteiro. Tá? Porque nós somos tudo macaco velho. O comunista, ele tá achando que ele vai se infiltrar no nosso meio e ele vai achar o que nós estamos programando. A única informação que vocês terão a respeito de nós é que nós vamos colapsar o sistema. Os ônibus das caravanas estão saindo do país inteiro. Do país inteiro. Nós vamos sitiar Brasília. Nós vamos cercar os 3 poderes. Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence e o poder que nos foi roubado. E logo em seguida tem uma foto da senhora dentro do Palácio do Planalto no momento de depredação, onde as pessoas estão depredando o patrimônio público. A senhora disse que a senhora foi se manifestar pacificamente. Tem o que o senhor está falando? Uma foto da senhora interna. A gente vai passar primeiro uma foto onde a senhora é separada. A gente pode colocar aí a técnica uma foto, mas é que estou aqui com uma foto, um vídeo. Essa aqui a senhora está separada dentro do Palácio do Planalto. Sim, nós tínhamos cantado o hino nacional. Sim. Patriotas, correto? Nós estávamos sentados, tínhamos cantado o hino nacional e estava prestando continência à bandeira. Sim. Perto, polícia militar e exército? Não, só o exército brasileiro. Só o exército brasileiro? Só o exército, um cordão. Nesse momento a senhora foi presa, não? Não, senhor. A senhora estava só sentada, tranquila? Nós estávamos sentados. Ninguém do exército abordou para prendê-la? Não, senhor. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Estava tranquila, a senhora saiu andando, depois foi embora? Saí andando, desci pela lateral. Quero deixar, inclusive, senhor deputado, isso claro. Tá? Porque veicularam que eu fui presa. Eu não fui presa. Tá? Eu desci junto com outra senhora, saímos pela lateral, descemos as escadas. Eu passei por um cordão da própria Polícia Federal e nós sentamos por volta ali de umas 200 pessoas na lateral do palácio ali e ficamos ainda um tempo porque tinha muito gás lá dentro. Foi essa a situação. Tá, eu quero deixar isso claro. Depois eu vou colocar esse vídeo, porque não deu tempo de mandar para a técnica, eu vou mandar esse vídeo para a gente colocar antes do final da sessão, da senhora dentro do Palácio do Planalto durante a depredação, a destruição. Nós temos aqui uma imagem da senhora. A senhora não disse que foi se manifestar pacificamente? Nesse momento, senhor deputado, o que acontece? Nós estávamos tomados pela emoção. Eu não depredei, eu não quebrei. Tá? Eu entrei ali só me refugiando da bomba, do gás e fiz. Mas a senhora estava feliz, animada, achando bom que as Porque nós vamos fazer uma coisa grande, nós vamos fazer uma loucura. Você vai dar o que você tem. Você vai colocar o que você tem no altar. Você vai colocar o que você tem no altar. Agora... E vai ficar sem nada.
Não, espera um pouco, deixa eu terminar esse pensamento. Você vai colocar o que você tem no altar. E eu vou falar, ó Deus, está aqui. Agora o Senhor multiplica e abençoa esse povo. Isso é contigo. A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira, 19/1, o terceiro alvo da Operação Ulisses, que investiga o financiamento e a organização dos atos terroristas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro. Carlos Vitor Carvalho, 34 anos, o CVC, estava em uma pousada no município de Guaçuí, no Espírito Santo. De acordo com o balanço da operação divulgado pela PF, foram apreendidos com os 3 alvos, celulares, computadores e documentos diversos. Com isso, os 3 mandados de prisão foram cumpridos de forma efetiva, informou a PF, em nota. CVC é apontado como um dos financiadores dos ônibus que levaram os terroristas até Brasília. O ato golpista de 8 de janeiro resultou na depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Ele é apontado como assessor parlamentar do deputado estadual do Rio de Janeiro Felipe Poubel PL. Nas eleições de 2020, CVC concorreu pelo Republicanos, obteve 2.292 votos e não foi eleito. Enquanto servidor na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, CVC é lotado como assessor parlamentar 5, cargo comissionado pelo qual recebe um salário líquido de R$ 5,5 mil, conforme a folha de pagamento da casa. Como você reagiria caso um filho teu tivesse relacionamento com um gay? Isso tá claro. Ninguém tem o prazer de ter um... A retirada dos carros blindados no retorno de Bolsonaro ao Brasil já provocou a reação de seus aliados no Congresso. O deputado Evair Vieira de Mello, integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminhou requerimentos ao presidente para a convocação de 2 ministros de Lula, para prestar esclarecimentos ao grupo. Segundo os requerimentos, Rui Costa, da Casa Civil, e Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, devem explicar o motivo da retirada dos veículos e desanuviar as dúvidas decorrentes de posições contraditórias dentro do próprio governo. O vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, criticou a medida em sua conta no Twitter. Acho que é só mais uma coincidência diária, ironizou. O próprio Jair Bolsonaro havia reclamado por não ter sido recebido pelos veículos blindados. Nenhum ex-presidente utiliza veículos blindados cedidos pela Presidência da República, informou a Casa Civil. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entende que, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quiser medidas para restaurar a paz na Ucrânia, invadida pela Rússia, o chefe do executivo brasileiro teria de reconhecer os russos como culpados e os ucranianos como vítimas. A informação foi publicada pela coluna de Jamil Chad. A Rússia é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e conduz o que chama de Operação Militar Especial para desmilitarizar e desnazificar o país do leste europeu. O presidente Lula disse que a invasão da Ucrânia foi um equívoco da Rússia. Também chegou a defender que políticos de países emergentes façam o papel de interlocutores para negociar o término da guerra. O grupo poderia contar com Indonésia, China, Turquia e Brasil, além de outros emergentes. Não existe ainda uma posição comum entre Lula e Biden sobre o conflito que se arrasta desde fevereiro do ano passado e põe o mundo em risco real de guerra nuclear. Talvez seja o caso de termos um acordo de estar em desacordo sobre isso, comentou um diplomata brasileiro. Os dados recentes do Portal da Transparência apontaram para uma drástica redução nos gastos com cartão corporativo por parte do governo federal ao longo de 2023, em comparação com o ano anterior, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto em 2022 o total de despesas atingiu 422,9 milhões de reais, o ano atual se aproxima do seu término, com um saldo de 273,9 milhões de reais, representando uma queda significativa de 149 milhões de reais. O cartão corporativo, criado durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, desempenha a função de permitir que não apenas o presidente da República, mas também outros cargos de alto escalão do governo, custeiem a compra de materiais funcionais e serviços relacionados à atividade governamental.
Esses custos incluem ainda as despesas com o cartão de pagamento de defesa civil, utilizado para ações emergenciais em estados e municípios. Apesar do governo Bolsonaro ter mantido os repasses com o cartão corporativo controlados entre 2019 e 2021, o ano de 2022 foi marcado pelo segundo maior gasto na última década, ficando atrás apenas de 2017, durante a gestão de Michel Temer, quando a cifra atingiu 453 milhões de reais. Ele mentiu muito na campanha, ele prometeu uma série de coisas, não cumpriu, falou que ia valorizar a polícia, não valorizou. Na campanha falou, não, se bandido puxar arma para a polícia, ele vai para o cemitério. Lembra disso? Só levantar na rede social. Mentiroso, mentiroso. Os polícias que trocaram tiro com ladrão, ele ferrou todo mundo, transferiu, estragou a vida de um monte de polícia. Então esse pessoal aí, o que eles fizeram na realidade? Eles vão ajudar o crime a crescer em São Paulo. Porque ao invés de combater, eles evitaram da polícia combater. Eles engessaram as polícias. E o crime cresce quando a polícia está parada, simples. A Polícia Federal está em fase final para concluir os inquéritos relacionados às fake news e milícias digitais, que envolvem os núcleos político e econômico do bolsonarismo. Os investigadores acreditam que já existem elementos suficientes para indiciar Jair Bolsonaro por delitos ocorridos ao longo dos últimos 4 anos, e a expectativa, segundo a coluna do jornalista Aguirre Talento, do UOL, é que isso aconteça no início do próximo ano. No entanto, os tipos específicos desses crimes só serão definidos após a conclusão de todas as linhas de investigação relacionadas ao ex-mandatário. O indiciamento é esperado para o início do próximo ano e, após essa etapa, o caso será encaminhado ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para análise sobre a possível apresentação de denúncia contra Bolsonaro e seus aliados. A saída de Augusto Aras do comando da PGR é vista como um ponto-chave, pois Gonet é esperado para dar continuidade às investigações e apresentar denúncias contra Bolsonaro, após receber o material produzido pela PF. Agora apareceu um endemoniado, um bandido, pedindo dinheiro, botando a minha imagem. Daqui a pouco a polícia está atrás dele, já está procurando já. Já apresentamos a situação à polícia, né? Que depois será levado à justiça, daqui a pouco ele está preso. É bandido, né? Infelizmente, usando imagens, né? Também quem cai numa situação dessas, né? Porque ninguém jamais, ao fazer uma oferta para a obra, viu. Você pode não gostar de mim, não tem problema nenhum. Eu não estou pedindo você em casamento. A investigação sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, será solucionada em breve, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ela foi assassinada por milicianos em março de 2018, junto do motorista Anderson Gomes, e a apuração já dura 5 anos. Eu, no dia 2 de janeiro, disse que nós iríamos elucidar definitivamente o caso Marielle Franco. E hoje, alguém pergunta, bom, decorrido 1 ano. As investigações avançaram, afirmou Dino. Ele alegou que não pode cravar o dia e a hora da resolução das investigações e não divulgou detalhes sobre o avanço delas. É claro que eu não controlo o inquérito, não tenho a honra de ser policial. Mas o Dr. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, está aqui. Eu quero reiterar e cravar, não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado, prosseguiu. A declaração ocorreu em evento no Ministério da Justiça nesta quinta, 21, usado para assinar medidas de segurança pública e fazer um balanço do trabalho da pasta em 2023. Para Dino, a conclusão do caso Marielle é simbólico para a defesa das mulheres na política. Chamaram a gente de facção religiosa e de máfia num discurso. E ainda tem crente que fica bajulando essa raça. É difícil acreditar que um crente faz isso, é difícil. E o crente fizer isso, está indo contra a obra, contra o reino de Deus. Contra o reino de Deus, eu declaro isso. Contra o reino de Deus, isso é uma vergonha. Chamando de igreja de máfia, é a igreja que cuida do povo. Se não fosse a obra de Deus nessa pandemia, cuidando de gente. Quanta gente estava lá entubado, o médico falou, não tem nem pulmão mais e Deus restaurou. Então não vem mexer com a obra de Deus. Eu morro pela obra de Deus. Não vem mexer com a obra de Deus. Vem, não, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua garrafa de cachaça. Tá curado, né, filhinha?
Eu só quero as minhas joias. As joias são minhas, Serena. Passei a vida toda por conta dessas joias. Elas são minhas por direito. Sei que as joias só podem estar no quarto e você não vai me impedir de subir. As joias só podem estar com a tia Agnes. Eu vim buscar as joias. As joias pertencem a mim! Sei que estão com a senhora. Calma, eu só quero saber onde foram parar as joias. Quero as minhas joias, elas são minhas por direito! O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, exaltou a prisão do miliciano Zinho neste domingo, no Rio de Janeiro. Considerado foragido desde 2018, o miliciano que atua na zona oeste do Rio se entregou à Polícia Federal. Trabalho, 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 postou Capelli. No fim da tarde deste domingo, 24 de dezembro, a Polícia Federal, com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, efetuou a prisão do miliciano mais procurado do estado. O preso, que estava foragido desde 2018, é considerado o líder da milícia que domina a zona oeste da cidade. A prisão do homem, que tem ao menos 12 mandados de prisão, foi formalizada após tratativas entre os patronos do miliciano. Vacinas incineradas e um prejuízo bilionário aos cofres públicos. O Brasil queimou 1 bilhão e 400 milhões de reais em vacinas contra a Covid-19 desde 2021. O valor é referente a mais de 39 milhões de doses que venceram sem serem utilizadas e precisaram ser incineradas, de acordo com dados do governo. Agora, a incineração de insumos médicos é investigada pela Procuradoria-Geral da República. O órgão apura se houve improbidade administrativa quando agentes públicos causam prejuízos aos cofres públicos. Reportagem do G1 consultou especialistas que ressaltaram: a culpa pelo prejuízo é resultado da gestão de Jair Bolsonaro, que demorou para comprar e distribuir as doses, enquanto o próprio empreendia uma cruzada contra as vacinas, se recusando a se imunizar e disseminando desinformação, como fez quando associou a vacina da Covid com a AIDS. A CPI da Covid, que investigou as condutas do governo federal ao longo da pandemia, terminou com o pedido de indiciamento dele por... O senador bolsonarista Magno Malta aproveitou o caso envolvendo a página de fofocas Choquei e a trágica morte de Jéssica Canedo, que tirou sua própria vida, após ser alvo de fake news e ódio, para direcionar críticas à esquerda. Nas redes sociais, usuários condenam a Choquei, apontando a notícia falsa divulgada pela página como causa da morte de Jéssica. Já a extrema-direita explorou o viés editorial pró-Lula da Choquei, criando uma narrativa em torno da morte da jovem. No X, antigo Twitter, o simpatizante do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a tragédia deve colocar o país em estado de alerta, atentando para a possível utilização do caso Choquei como pretexto para ampliar o controle da internet, referindo-se ao debate sobre a regulamentação das Big Techs. A situação também nos coloca em estado de alerta. Sabendo do histórico da esquerda e a atual situação do Brasil, é um momento propício para que se utilizem desta tragédia para ampliar o controle da internet. Atualmente, já existem mecanismos jurídicos que podem, e tenho certeza que vão fazer com que o culpado pague. Sufocar a liberdade de expressão não é a solução, escreve Magno Malta.